Então considere que nós vamos aquecer 1 grama de água ao nível do mar. Lembre-se que 1 grama de água corresponde a 1 mililitro de água. A quantidade de calor necessária para que 1 grama de água sofra variação de 1 grau Celsius em sua temperatura, sem sofrer mudança de estado, obviamente, calor sensível, é igual a 1 caloria. Então, observe o seguinte. Nós vamos definir como sendo o calor específico sensível de uma substância, como a água, por exemplo, a relação entre a quantidade de calor sensível a ser trocada por essa substância, para que uma unidade de massa, seja 1 grama, 1 quilograma, 1 tonelada dessa substância, sofra uma unidade de variação de temperatura, ou seja, 1 grau Celsius, 1 Kelvin ou 1 grau Fahrenheit. Lembre-se que a variação de temperatura em Celsius e em Kelvin são iguais. Então, aí está a expressão algébrica que caracteriza essa definição. Calor específico, quantidade de calor por unidade de massa por variação de temperatura. Agora, para a água ao nível do mar, usando a definição de caloria, o calor específico da água seria, então, 1 caloria para que 1 grama sofra variação de temperatura de 1 grau Celsius. Ou seja, o calor específico da água ao nível do mar seria 1 caloria por grama grau Celsius. Agora, observe a seguinte situação. Digamos que eu lhe forneça o calor específico sensível da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor específico sensível do óleo, 0,5 calorias por grama grau Celsius, óleo de cozinha. E faço a seguinte pergunta. Se duas amostras dessa substância, que possuem a mesma massa, portanto, mesma massa de água e mesma massa de óleo, recebem a mesma quantidade de calor sensível, qual delas sofrerá maior variação de temperatura? Bem, primeiro, lembre-se que para que duas amostras recebam a mesma quantidade de calor sensível, é necessário que elas estejam em contato com a mesma fonte térmica durante o mesmo intervalo de tempo. Afinal de contas, a quantidade de calor que o corpo vai receber de uma fonte térmica depende da potência da fonte térmica e do intervalo de tempo que ela fornece esse calor. Bem, digamos que isso aconteceu. Elas vão receber a mesma quantidade de calor. Qual delas sofrerá a maior variação de temperatura? Bem, podemos avaliar o que ocorrerá através do calor específico sensível da substância que constitui esses corpos. Água. Se tivéssemos, por exemplo, uma massa de 1 grama de água, ela deveria receber 1 caloria para sofrer uma variação de 1 grau Celsius. Já que temos a mesma massa de óleo, 1 grama de óleo, sabemos que, ao receber 1 caloria, sofrerá a variação de temperatura de 2 graus Celsius, pois o calor específico do óleo é 0,5 calorias para que cada grama sofra variação de temperatura de 1 grau Celsius. Portanto, se fornecermos o dobro, portanto 1 caloria, cada grama de óleo sofrerá variação de temperatura, então, de quanto? 2 graus Celsius. Observe, então, que o calor específico da substância está relacionado com a substância. Para uma certa unidade, para uma certa quantidade de calor, uma certa unidade de massa dessa substância sofrerá uma certa unidade de variação de temperatura, diferenciando-a da outra substância. Portanto, a resposta de uma pergunta como essa é que o óleo, nessas mesmas condições, sofrerá maior variação de temperatura do que a água.